A palavra é muito comum, eu poderia chamar de clichê. Sabe o que é clichê? É aquela frase que é sempre falada, você já está cansado de ouvir. E usarei um clichê para hoje, numa maneira de repensarmos isso. O tema é uma nova história. E, de fato, é uma palavra muito conhecida, né? Ou uma ideia, uma nova história. Todos nós sabemos que Deus tem uma nova história para nós. E cremos que isso é possível, sim. Na maioria das vezes, quando nós ouvimos falar que Deus tem uma nova história, nós pensamos em tudo aquilo que Deus pode fazer. E é verdade, Deus pode fazer mesmo. Ele pode levantar o abatido, Ele pode fazer um milagre, Ele pode restaurar coisas, pode converter coração de pais a filhos, de filhos aos pais. Deus é poderoso, não tem nada na conta de Deus que Ele não possa fazer. Acabamos de cantar, poderoso Ele é, né? Mas, e o que tem eu a ver com essa nova história? O que tem eu a ver com uma transformação na minha vida? E como eu disse, uso esse termo assim, apenas em sentido provocativo, talvez, porque talvez você já tenha se convertido, né? Provavelmente você já aceitou Jesus, então você já é uma nova criatura. Quem sabe uma nova história já começou aí, pelo poder de Deus, né? Não pelas obras, para que ninguém se glorie, mas eu estou pensando de fato naquela mudança que você quer ter na vida, né? E sem promessa nenhuma de que você vai sair daqui com a potencialidade da mudança, ou sei lá, a energia positiva, não tem nada disso não, tá? Por quê? Nós iremos ler um pouco da história de Ezequias. Na verdade, a história dele iremos usar como exemplo, não iremos ler tudo, porque dá mais de 3 ou 4 capítulos, mas eu quero começar lendo a história dele, no qual ele foi o autor de uma nova história na história de Israel, ou de Judá. Iremos perceber o que aconteceu com ele, o que ele fez. Essa é a pergunta de hoje. Eu quero ter uma nova história. Quero sim. Se eu perguntasse aqui, talvez todo mundo levantaria a mão. Quem quer ter uma nova história? Claro, obviamente, mas o que eu estou disposto a me entregar na mão do Senhor e fazer e viver para que haja essa nova história? 2 Crônicas 29, eu quero ler apenas alguns versículos para que você tenha uma ideia geral do que aconteceu. Vamos até o verso 6, tá? Porém, lembre que, deixa a sua Bíblia aberta depois, lembre que esse texto é bem maior, e aí eu irei usar outros versos adiante. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Nós vamos ler apenas até aí, e eu quero já pular para o verso 10, só para você ter uma finalização desta palavra de Ezequias. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto ou aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Amém? E aí, para uma nova história, para uma nova realidade, para um novo momento, talvez seja um termo melhor, novo momento na vida, o que eu tenho que fazer? Eu sei que Deus é poderoso, mas e eu? Primeira coisa que eu vejo em Ezequias, tomemos como lições aqui, né? E tudo que eu vou falar pode ser óbvio, mas necessita ser dito. Primeiro, tenha a coragem de começar. Alguém já disse que o passo mais difícil é o primeiro, né? Por quê? Porque é o que quase ninguém dá, né? Eu sei que é muito difícil você ficar aí, estou pensando numa maratona, 42 quilômetros correndo. Quanto tempo que dá uma maratona? Quantos passos dá? Dá milhares, né? Sem dúvida, uns 10, 20, 50 mil, sei lá. Mas quem aqui já tentou correr uma maratona? Eu, pelo menos, não sou um deles, né? O passo mais difícil é o primeiro.
E por que eu começo com isso, com Ezequias? Ezequias está vindo de uma linhagem, alguns reis antes dele eram bons, seus avós talvez, ou avô, bisavô, mas o seu pai foi terrível, foi um desastre, um péssimo rei. Acas foi tão ruim, que ele conseguiu a façanha de fechar o templo. Gente, o Acas foi absurdo. Por que ele fechou o templo? Em resumo, era um homem idólatra, e a idolatria cega as pessoas. E quando ele começou a perder, porque Deus começou, como diz aqui o último verso que a gente leu, Deus começou a trazer o ardor da sua ira sobre Judá, ele ficou mais idólatra ainda, porque às vezes um coração desviado, coração fora da presença do Senhor, se endurece. É triste dizer isso, mas acontece. Nas lutas que amolece o crente, que faz o crente se arrepender, o ímpio às vezes endurece, não é verdade? Talvez você já tenha visto isso, fica mais incrédulo ainda. E é o caso de Acas. Ele chegou num momento e falou assim: eu vou fechar, eu vou sacrificar aos deuses de Damasco, que era da Síria, porque eles me venceram, então quem sabe os deuses. Fechou o templo não serve para nada, e construiu um altar em cada esquina. Gente, olha que loucura, um altar em cada esquina. Obviamente que não era para Deus, para o Senhor Deus de Israel, né? Era para os outros. Foi tão mal que ele não foi nem sepultado no sepulcro dos reis de Israel. Olha que fim trágico, terrível e honestamente merecido. E agora vemos Ezequias. Ezequias, agora você vai reparar melhor, né? Quando a gente lê o 3º verso, diz que no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. O que Ezequias fez? Ele deu o primeiro passo. No primeiro mês, não tem aquela história, não, vamos ver, vamos avaliar, quem sabe no ano que vem, olha, se tudo der certo. Não, é agora. Ele teve coragem de começar uma mudança. Gente, eu creio plenamente, isso tem que dizer como um parênteses aqui, que a salvação vem do Senhor. Como eu citei, Efésios 2:8, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas estamos falando de uma contínua mudança, ou de uma mudança daquilo que nos atrapalha na vida cristã, e com isso, cabe a nós dar o primeiro passo. Qual é aquilo que você está deixando de lutar contra? Às vezes o primeiro passo é criar talvez um plano. Tem gente que faz isso, cria um plano para buscar a Deus. Quem sabe o primeiro passo é uma confissão, que é o mais difícil, né? Viu que o primeiro passo é mais difícil? Você chegar para alguém, a confissão diante de Deus, né? Mas o Tiago 5 diz, confessar uns aos outros. Então você chegar para alguém e dizer, olha, eu tenho um pecado que eu estou vivendo e eu quero confessar, guarda aqui entre nós, tá? Porque eu quero mudar. Esse é um primeiro passo difícil, mas necessário. Quantos não teriam endurecido o seu coração a sua serviço se tivesse feito isso? Me lembro de um exemplo de um pastor que ele queria orar, mas ele não conseguia. Ele tinha filhos pequenos e ele acordava, eu sei bem como que é, os filhos já tinham acordado, ou acordava junto, e ele não tinha tempo para orar, não tinha. Quando veio o dia aí, ele começou a ver que ele não tinha tempo para orar, e o negócio estava difícil. Então ele comprou na época uma cafeteira, daquela que tem timer, não sei se você já viu, você coloca o relógio na hora que ela começa a fazer o café, e alarme, ou não, só o timer na verdade. Ele colocava o alarme do lado da cafeteira, então ele colocava para fazer o café, para ficar pronto ali 5h30, 6 horas, um horário antes dos filhos acordarem, e o alarme lá. E você que tem filho, você sabe que alarme é pior que bomba relógio, né? Vai que o menino acorda, aí acaba com tudo. Então ele acordava, saía correndo para desligar o alarme, que estava do lado da cafeteira, e o café já estava pronto. Aí ele botava o café na xícara, ele resistia ali, com aquele sono todo, para tomar a primeira xícara de café. Assim ele tinha uma meia horinha antes, para orar, para buscar a Deus, antes da casa inteira acordar, e aí não tinha mais como fazer isso. Por que eu estou citando esse exemplo? É uma forma de começar. Ele queria ter uma vida de oração, então ele deu o primeiro passo. Qualquer pessoa poderia dizer, rapaz, você está fazendo isso, olha que bobeira, mas para ele era o necessário. Tenha a coragem de começar, tenha a coragem de criar um plano para você buscar a Deus, para você ser liberto de um pecado, para você ser transformado, para você desenvolver um dom, um talento, para você estudar a Bíblia.
O passo mais difícil, lembre-se disso, sempre é o primeiro. Mas a gente não quer uma nova história? A gente não quer um novo momento na vida? Ou a gente vai ficar olhando para quem é usado por Deus? Porque às vezes acontece isso, né, irmãos? Às vezes a gente não ora, não busca Deus, e o que brota no nosso coração é inveja. Ah, mas o fulano está sendo usado por Deus. Mas quem sabe o fulano, antes de ser usado, foi esmerado por Deus, foi trabalhado, deu o primeiro passo, foi transformado nesse sentido. A segunda coisa que está clara aqui nesse texto é que ele resolveu santificar ou purificar a casa do Senhor. Antes de purificar a casa, teve que purificar os levitas. Depois eles vão celebrar a Páscoa, nós não vamos ler aqui o texto totalmente, mas mandou os sacerdotes, havia um tempo de purificação, era tanto sacerdote impuro, e talvez você não saiba, mas a impureza ali era especialmente cerimonial. Tinha um tempo de lavar-se, de esperar fora da sua tenda, havia todo um processo, e eles não estavam puros, que teve até que atrasar a Páscoa, ou a festa, né, claro, porque não tinha sacerdote suficiente para sacrificar, era tanto boi assim, mas ele resolveu santificar, e eu tomo isso como uma verdade para a minha vida, né? Gente, não tem história com Deus que não parta da santificação. Aliás, faço um parênteses aqui, tem sim, tem a história de quem é esmagado pelo Senhor, aquele a qual a ira do Senhor abate, rebaixa. Deus pode fazer isso, e querendo ou não, é uma história com Deus, né? Mas é uma história triste. Estamos falando aqui de nova história boa. Não tem história de quem foi usado por Deus que não tenha sido santificado. Me lembro, já citei para os irmãos, creio eu, num livro sobre avivamento, em que o autor, Gregory Friesel, ele diz que Deus, em toda a história da Bíblia, em toda a história da igreja, sempre que ele mandou um avivamento, uma reforma, um renovo, um refrigério, sempre que ele mandou esse agir dele, antes havia oração, clamor, quebrantamento, santificação. E aí ele pergunta, por que a gente acha que na nossa geração Deus mudou? Porque será que Deus vai fazer, irmãos, toda a história, Deus usou homens e mulheres santificados. Será que agora Ele vai fazer com gente meia boca? Com gente que não está purificado, que não está santificado, que está escondendo o pecado, que não quer buscar a Ele? Não. Ezequias, quando quis transformar a nação da terrível desgraça que o seu pai tinha trazido, sabe o que ele fez? Santificou. Primeiro ele começou, né? Falou, vamos abrir esse templo aqui. Penso eu que alguém falou, mas não está nem limpo direito, abre. E agora ele propõe a santificação. Irmãos, Deus fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos de santidade. O Senhor nos chama para ser santo porque Ele é santo, faz parte de Deus ser santo. Quem pode subir ao monte do Senhor, senão aquele que é limpo de mãos e puro de coração? Nós somos chamados a nos achegar a Deus, e Ele se chegará a nós. Todo aquele que confessa o pecado ou admite, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar da iniquidade. Ou seja, irmãos, essa nova história, esse novo momento com Deus, não tem atalho. Ou a gente se santifica, ou a gente vai ficar no mesmo lugar em que estamos. Você pode colocar uma roupa nova, você pode fazer alguma coisa diferente, mas a dureza do coração, a sujeira do interior vai ser a mesma. Há uma história real de um capitão de um navio, estava andando com os seus marinheiros, meses no mar, e você imagina o odor que estava ali, abençoado, né? Os homens com a roupa esfarrapada, já suja, e aquele capitão naquele dia já devia estar meio enlouquecido, falou assim, não aguento mais olhar para a cara de vocês muito pobres, né? Só tinham um par de roupa. Falou assim, pode trocar, todo mundo troca de roupa. Aí eles falaram, não, mas não vai mudar nada, não quero saber, muda de roupa. Aí o camarada deu uma camiseta para um, o outro deu a camiseta para o outro, e ficou assim, porque não aguentava mais, queria mudar. Às vezes a gente não faz isso, irmãos. Não aguento mais, e não muda nada. Então, onde que vem a mudança? Já que eu quero dar o primeiro passo, na santificação, no colocar a vida diante de Deus, e dizer, Senhor, eis-me aqui, pode me ferir com a Tua palavra, porque eu quero ser transformado.
Essa será a diferença entre crente carnal e crente espiritual, entre crente usado por Deus e aquele que é não usado, não vou nem chamar de rejeitado, mas não usado por Deus. Quer ver outra coisa? A terceira aqui, ele vai olhar para a nação que ele é rei. Vai dizer, sabe o que o rei Ezequias está fazendo aqui? Ele está encarando o passado. Está encarando o passado. Não era dele neste caso, né? Mas era da nação de Israel, os nossos antepassados. E talvez, né? A gente pode imaginar que ele esteja falando assim, o meu pai mesmo, porque o pai dele fez isso, tudo que ele está dizendo, e pior ainda, então ele pode dizer, o meu pai, os nossos pais, nossos antepassados, transgrediram, foram contra o Senhor. Irmãos, para a gente viver uma nova história, nós temos que olhar para a nossa antiga história e dizer, não quero mais, eu quero ser diferente. Quantos de nós, né? Todos nós trazemos de fato aquilo que trouxemos da nossa casa, e pode ser que tudo seja muito bom, mas pode ser que haja coisas que nós devemos dizer assim, com muito amor e carinho, tá? Aos pais, não rejeitando, não jogando fora o que foi ensinado, mas dizer, isso aqui eu não quero carregar mais, isso aqui eu deixo diante da cruz de Jesus, isso aqui eu abandono, porque Ezequias está fazendo isso. Agora Israel vai ser diferente, então eu vou olhar para o que já aconteceu, vou confessar o pecado e vou encarar o passado. Encarar o passado é difícil, irmãos, sabe por quê? Porque por vezes nós somos guiados pelo passado. O passado é como se fosse você, talvez, que exemplo que eu posso dar? Se você já jogou um videogame, você sabe muito bem como que é. Você controla ali o personagem, né? O passado às vezes parece que é controlando a gente. Por quê? Porque às vezes a gente diz assim, vamos fazer isso? Não, isso aqui eu não vou fazer não. Vamos fazer tal coisa? Não, isso aqui eu nem vou sonhar com tal coisa. Mas por quê? Por que isso? Talvez seja por causa do passado, pelo que já aconteceu na minha vida, na minha história, quem sabe na história da minha família, e para que haja uma nova história. Olha que coisa diferente de se dizer, eu tenho que olhar para a antiga história, dizer, Senhor, o Senhor é Senhor não só do futuro, o Senhor é Senhor do passado também, eu entrego a Ti o que aconteceu. É claro que eu volto aqui a falar sobre a pureza, sobre a santificação, que por vezes eu tenho que orar e pedir perdão, mas esse encarar o passado é até por coisas que eu sofri, não é só o que eu fiz. Senhor, está diante do Senhor, eu quero ser trabalhado nisso, eu quero entender, ou se não entender, eu quero conseguir elaborar, enfim, passar por isso. Quantos de nós ficamos presos ao passado, e nunca mudamos? Quem sabe você encontre alguém, você já conviveu com alguém que contava uma história triste de 50 anos atrás, e aquela não era só uma história triste, todos nós temos história triste, eu não tenho de 50 anos atrás, porque eu não tenho 50 anos, mas quero ainda ter uma história triste de 50 anos atrás, sem problema nenhum, mas aquela história definia aquela pessoa. Você já viu isso? Uma história que define a pessoa, que aconteceu há 50, que seja 10, 5 anos atrás. Irmãos, a gente é chamado a encarar o passado, dizer, Senhor, o que aconteceu eu não tinha controle, ou eu posso ter feito, eu mesmo ter errado, mas até o meu passado é do Senhor. Olha que coisa incrível. O apóstolo Paulo faz isso. Ele olha para a história dele e diz, Deus a quem eu sirvo desde os meus antepassados. Ele fala que o Senhor o separou no ventre da sua mãe, mas ele também, isso são coisas boas, né? Porque a família dele era família de servos do Senhor. Mas ele também vai olhar para o passado dele, Filipenses 3, nós falamos isso recentemente no domingo de manhã, e vai dizer, eu era da tribo de Benjamim, da linhagem de Israel, hebreu de hebreus, fariseu, perseguidor da igreja, esse era o passado dele. Mas agora tudo isso, depois de encarado, considero
como lixo, como refúgio, para que possa conhecer a Cristo. Encare aquilo que lhe aconteceu, encare aquilo que você recebeu, as durezas, as tristezas, as cicatrizes da vida. Por quê? Porque a nova história é construída e vai sendo construída quando nós encaramos a antiga e dizemos: Deus, agora aqui é o ponto final, eu confesso, eu entrego ao Senhor. Se precisar pedir perdão, irmão, peça perdão. A ideia do perdão no original, sabe o que é? É soltar, deixar ir. Olha que coisa incrível. Diz o Shakespeare, né, que ter uma mágoa é como tomar um veneno e esperar que o outro morra. Eu acho muito poética essa definição dele. Perdão é deixar ir, porque você para de carregar aquela pedra, você perdoa e deixa lá. É isso que eu estou falando de encarar o passado às vezes. Olha, eu deixei ir, deixei para lá. Por mais que o perdão seja uma grande perda, né? Mas ainda assim estou trabalhando nisso. Enfim, encare o seu passado. E aí, tem duas coisas aqui que aconteceram na vida de Ezequias. E a gente pode agora ler o acontecido em Ezequias a partir daquilo que ele tinha feito. Por quê? São esses 3 pontos aqui: ter a coragem de começar, decidir se santificar e encarar o passado. Mas Ezequias, ele restabelece o culto, e aí acontecem algumas coisas fantásticas, irmãos, fantásticas. Quando ele vai celebrar a Páscoa, quando ele manda a carta para o povo de Israel, Deus já está trabalhando no coração do povo. Porque pense comigo, o povo era idólatra, gente, povo idólatra. Ele poderia mandar a carta e o povo dizer o quê? Rapaz, nós já estamos com outros deuses aqui, você pode ficar tranquilo aí no reinado, fica quietinho aí que a gente... Não, mas Deus já trabalhou no coração do povo. Quando a gente decide mudar, quando a gente começa a se santificar, buscar a Deus, quando a gente encara o nosso passado, eu vou usar essa seguinte expressão: nós podemos ter altas expectativas daquilo que Deus vai fazer. Veja, não é uma fórmula, não é dizer que agora Deus tem que fazer isso, não. Mas o mais interessado na sua transformação, sabe quem que é? Aquele que morreu por você, aquele que te chamou, aquele que te separou, aquele que desde o ventre, como diria Paulo, e eu creio que isso é comigo e contigo, já havia lhe separado para algo. Então o mais interessado nisso é o próprio Senhor. Então mantenha altas expectativas. Eu não sei o que Deus vai fazer, porque pode ser que para Ezequias foi a celebração da Páscoa, por exemplo, ou outras coisas, como restabelecer o culto ao Senhor, os holocaustos, as festas. Para você pode ser outra coisa, certamente, né? Não vai ser restabelecer o templo de Jerusalém, mas tem altas expectativas. Quando a gente começa a orar, irmãos, quando a gente começa a santificar, Deus começa a fazer coisas que a gente não esperava, coisas que a gente não tinha noção. Às vezes demora 1 ano, 2 anos, pode ser que demore mais, menos, mas mantenha essa expectativa. E qual que é a maior das expectativas? E aqui eu já quero conectar com uma outra verdade bíblica. Sabe o que mantém acesa a nossa chama, irmãos? Não é o sucesso da igreja, não é, porque às vezes a gente pensa assim: nossa, então está dando tudo certo, né? A igreja dobrou de tamanho, uau, vamos lá. Não, porque a crente em igreja em perseguição, talvez você já tenha visto esse testemunho. A igreja está perseguida, o pessoal destrói o templo, as pessoas têm que ficar escondidas, e o pessoal lá com ardor, com fervor no coração. Sabe o que mantém acesa a chama? A esperança da ressurreição. Porque Cristo ressuscitou, nós trabalhamos, nós ficamos atentos, vivos, felizes. Mantenha altas expectativas, irmãos. Cristo ressuscitou, e se Ele ressuscitou, Ele pode fazer o que Ele desejar e bem entender da sua vida. Ou melhor, vou colocar nos seguintes termos: se Cristo ressuscitou, Ele pode e deseja trabalhar e usar uma pessoa santificada, uma pessoa que está encarando o seu passado, que está desejando ser transformada. Mas tem mais uma coisa na história de Ezequias. Lembre que eu não vou ler aqui, tá? Mas acontece 2 coisas no final da história de Ezequias. A primeira dessas 2 é que Senaqueribe, um rei mau, o rei da Síria. Quem era a Assíria? O reino que tinha destruído a parte norte de Israel, o reino do norte. A Síria já tinha destruído.
e eles chegam lá para destruir Judá, o reino do qual Ezequias era o rei. E o que acontece? Eles cercam Jerusalém, vem destruindo tudo, cercam Jerusalém. Ezequias entra no templo, ora ao Senhor, Deus manda o profeta Isaías, e aí naquela noite, de maneira milagrosa, 180 mil soldados do Senaqueribe são mortos. O camarada sai correndo. Esse está no verso 21 do 32. O Senhor enviou um anjo, destruiu todos os varões valentes, príncipes, chefes do arraial do rei da Síria. Deus fez isso, irmãos. Olha só, continua na conta das altas expectativas, né? Mas Deus fez isso. Qual que foi a segunda coisa? Depois dessa grande vitória, Ezequias fica com uma doença de morte. O mesmo profeta que foi enviado por Deus para dizer que ele iria ganhar a batalha contra Senaqueribe, é enviado por Deus para dizer o quê? Conserta a tua casa, meu amigo, que Deus está vindo te buscar aí, que a sua hora está chegando. É mais ou menos assim, na minha versão aqui particular é por aí. Olha, arruma a tua casa, porque o seu tempo acabou. Ele ora e Deus lhe dá mais 15 anos de vida. O que é tudo isso, irmãos? Perceba lá tudo que Ezequias tinha feito, toda essa nova história, toda essa santificação, esse encarar o passado. Agora ele mantém altas expectativas, e ele também, e talvez olhando para a história dele, a gente pode enxergar assim, tudo aquilo era uma preparação para o que iria acontecer. Quando você começa a se santificar, quando você começa a lidar com as dores do passado, quando você começa a colocar sua vida na presença de Jesus, sabe para que isso serve além do agora? Que já é bom agora, claro, serve como preparação para o futuro. Quando Senaqueribe quer invadir Jerusalém, o que Ezequias faz? Vou te responder facilmente, faz diferente do pai dele. O pai dele acabou com o templo, fechou o templo, porque segundo ele, Deus não tinha dado jeito, é porque ele tinha se desviado, por isso que Deus tinha feito isso. Mas Ezequias faz diferente. Por que Ezequias faz diferente? Porque ele já estava fazendo diferente, já era uma preparação. Quando ele está para morrer, gente, é vida ou morte, gente. Aí sim, a coisa é pegada mesmo. Aí vem à tona o que a gente acredita mesmo. Aí para a ladainha. Sabe o que ele faz? Ele ora ao Senhor. Tudo aquilo que ele tinha feito antes foi uma preparação para o tempo difícil. Uma preparação. Todos nós passaremos por tempos difíceis. Todos nós. Isso não é uma profecia, de mal logrado para você, não. Haverá tempos difíceis, para uns mais, para outros menos. Mas quando você se santifica, quando você coloca a sua história na presença de Jesus, quando você começa a andar, tem coragem de começar, isso vai sendo usado como um tempo de preparação, para que na hora difícil você esteja enraizado, você esteja olhando para Jesus, que você não seja um idólatra igual Acás, pai de Ezequias. E aí, gente, a dificuldade enraiza a gente mais. Olha que coisa fantástica. Irmãos, que a gente atinja esse nível. Eu não sei qual que é o nível, assim, não é uma medição, não. Mas que eu e você atinjamos esse nível. Que tem gente que quando é abatida, ela sai da presença de Jesus. E tem gente que quando é abatida, ela fica mais firme ainda. Então que você tenha ultrapassado esse limite, tá? De transformação, de nova história, seja lá como a gente chame. Para que qualquer coisa que venha contra você só sirva para te enraizar, te deixar mais próximo do Senhor, como foi a história de Ezequias. Percebe, irmãos? Termino voltando ao clichê, né? Uma nova história, que coisa maravilhosa, gente. Tudo aquilo que o Senhor pode fazer por mim, sim. Mas a nova história conta com uma nova forma de eu encarar a minha vida. Uma nova forma de eu lidar, deixar as desculpas de lado, como fez Ezequias, e eu começar a caminhar e prosseguir em conhecer o Senhor. De tudo que eu falei aqui, qual é a parte que lhe cabe? O que o Senhor diz para você nessa noite que você precisa mudar, que você precisa entregar aí diante do Senhor? A santificação, encarar o passado, o começar, o que você precisa começar? Vamos orar juntos? E que o Espírito de Deus ministre aos nossos corações e faça a parte mais importante, na verdade, que é de falar ao seu coração. Eu não quero nem adivinhar, nem chutar, porque Deus sabe aquilo que você e eu precisamos. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de Ezequias. Obrigado porque ele foi um rei sensato, mas porque a sabedoria estava em colocar o coração em Ti. O Senhor tem sim
novas perspectivas para nós. Nós não falamos isso de maneira leviana, superficial, como querendo pregar algo de uma vitória fácil, não. Mas o Senhor tem sim uma vida mais profunda. O Senhor tem sim uma vida mais enraizada na Tua presença. O Senhor tem. E nós queremos, Senhor, encarar aquilo que tem atrapalhado, Senhor. Às vezes é só a preguiça mesmo. Às vezes é uma doença, uma família, um comodismo, talvez o trabalho, a busca pelo dinheiro, não sei. Nos ajuda a dar o primeiro passo e dizer hoje ao Senhor: Pai, eu vou mudar aquela e aquela situação, nem que seja o primeiro passo, que não pareça ser nada, uma gota no oceano, mas eu vou fazer com fé, porque eu sei que o restante o Senhor pode fazer. Também eu oro para que a gente se santifique, Senhor. Não nos deixe acolher pecado. Pecado é como um mofo que vai se alastrando e uma hora vai tomar conta, é como a lepra. Então, em nome de Jesus, nos ajude a abandonar o pecado, como Ezequias chamou toda a nação, a começar dos levitas, depois dos sacerdotes, para se santificar. Nos ajude a encarar o nosso passado também, Senhor, aquilo que fizemos ou aquilo que fizeram conosco, que a gente possa pedir perdão, perdoar, entregar na presença do Senhor, se for necessário, conversar a respeito, processar, mas sabendo que o Senhor está guiando tudo isso, para que o passado não nos domine mais, e tão somente a perspectiva que o Senhor tem para nós. Senhor, e preciso dizer que, diante da Tua palavra, nós temos altas expectativas, Senhor. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, não sei se o Senhor vai curar fisicamente ou não, se o Senhor nos deixará ver algumas coisas que desejamos ou não, mas sabemos que é mais do que nós podemos pedir ou até mesmo imaginar, é mais. Então nós, diante dessa palavra, cremos, Senhor, e entendemos que uma vida santificada pode ser usada na Tua presença. Oramos gratos ao Senhor, Deus, em nome de Jesus. Amém.